todos. Bom dia. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Celebramos hoje a festa de São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja, a fé e a missão. Celebramos também hoje o dia do Papa. Somos convidados a rezar pelo seu ministério, pela pessoa de Francisco, que hoje, sucessor de Pedro, conduz a Igreja de Jesus Cristo na história. E assim, irmãos e irmãs, reunidos na força do Espírito Santo para o perfeito louvor, subimos para o altar, para juntos celebrarmos a Eucaristia, a memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e atualizar este mistério de amor em nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus pelo amor de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra
será desligado nos céus. Palavra da salvação. Como lembrei no início da igreja, colunas da igreja, a fé e a missão. A fé nos aproxima de Jesus. A fé nos coloca na comunhão da igreja, nos torna membros do corpo de Cristo. Somos chamados a fazer, a viver e a experimentar a comunhão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta comunhão se reflete na comunidade, na força do Espírito que nos une e na vivência do ensinamento de Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus ouve de Pedro aquela resposta que não foi nem a carne, nem o sangue que revelou a Pedro, mas foi a graça de Deus que plantou no coração dele a certeza de dizer: o Filho de Deus, o Messias, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O mesmo Espírito planta no nosso coração esta certeza e nos ajuda a viver esta experiência que enriquece o nosso viver, a experiência da fé. E Jesus vai dizer para Pedro: esta é a fé, esta é a rocha em cima da qual a igreja se constrói. A igreja, ela se forma na adesão a Jesus Cristo, na fé. E aí ela se sustenta, e ela celebra esta fé, enriquece a sua vida com a graça de Deus, com a força da palavra que nos orienta e da Eucaristia que nos sustenta. E meus irmãos, a igreja de Jesus, ela está bem edificada, e as portas do inferno, a maldade não prevalece, pode ameaçá-la, pode provocar perseguição. Perseguiu desde o início. O mundo não compreende o projeto de Deus, não aceita Jesus e os seus seguidores. Por isso tanta perseguição nos primeiros tempos, no decorrer da história. Os mártires continuam regando com o seu sangue as sementes do Evangelho, e cresce cada dia mais o projeto de Deus no coração das pessoas. A igreja ainda hoje continua perseguida, e perseguida por aqueles que ainda não compreenderam aquilo que nós compreendemos, que é Jesus o Senhor, o Salvador, e que esta experiência da fé que nos coloca na vivência da comunidade, da igreja, garante a nossa salvação. E meus irmãos e minhas irmãs, é preciso viver esta fé, é preciso testemunhar o Evangelho. E aí então nós vamos compreender a figura de Paulo, o grande missionário, o evangelizador dos povos, aquele que com ousadia vai para o mundo levar a boa notícia do Evangelho. Paulo, que modifica a sua vida de perseguidor, passa a evangelizador. A graça de Deus atuou no coração daquele homem e fez dele um grande missionário,
um exemplo para todos nós. Não dá para dizer que vivemos a fé, que seguimos Jesus, sem mostrar com a vida o Evangelho, a alegria do Evangelho, como lembra o Papa Francisco para nós. O Evangelho toma conta do nosso coração, orienta toda a nossa vida, e nós vamos transbordando para fora do nosso coração, através das nossas boas obras, através daquilo que falamos e fazemos, a alegria de viver o Evangelho, a alegria de viver em Cristo Jesus. E com isto nós vamos trabalhando para tornar o mundo melhor, o mundo mais bonito. Este é o movimento que deve envolver todo cristão. A fé que nos une a Jesus, que dispõe o nosso coração para ouvir a sua palavra. E esta palavra provoca cada um de nós a testemunhar o Evangelho, a evangelizar, a mostrar com a vida aquilo que aprendemos de Jesus. Esta é a nossa missão. É isso que a igreja faz. Vive da fé e anuncia o Evangelho. Cumpre a missão que Jesus nos confiou: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. E nós, meus irmãos, não podemos temer a maldade daqueles que não compreendem o projeto de Deus, porque o Senhor está conosco e Ele nos fortalece nesta missão. Se perseguiram os nossos irmãos, se perseguiram a igreja ontem, certamente perseguem hoje e perseguirão amanhã. Mas Deus faz com que a igreja se sustente, porque é obra dele. E que Deus nos fortaleça, e que diante das dificuldades ninguém recue, pelo contrário, se mantenha firme no testemunho da fé, no testemunho do Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que hoje a nossa oração também seja lembrando do Santo Padre, o Papa Francisco, aquele que sucede Pedro no ministério e conduz a igreja no caminho da fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.